Estou aqui na Serra da Mantiqueira e está chovendo aqui. Então eu gostaria de dizer o seguinte: hoje se não me engano é 17, né? Se eu estiver errado, vocês me corrigem, de abril. Se eu estiver errado, vocês me perdoem. Tá uma garoa aqui. Eu tô aqui, tá frio. Tô bem na crista aqui na Mantiqueira. E o negócio é o seguinte: eu vejo pessoas sem nenhum preparo de exame bíblico quererem aplicar por suas próprias vontades e interesses, sei lá o motivo, não sei. Você entendeu, né? Não sei o motivo. Mas, gente, como eu já disse, 2 Pedro capítulo 3, versículo 2, versículo 4. Os 12 primeiros apóstolos são os pais da igreja. Temos que entender isto. E também temos que entender uma outra coisa, gente. Disciplina doutrinária. Vamos separar as coisas. Gente, o apóstolo Paulo era patrocinado pela igreja, as viagens que eles faziam. Nem toda a igreja ajudava Paulo, porque Paulo, como ele foi participante do homicídio de Estevão, aquilo se tornou para ele um espinho na carne, conforme 2 Coríntios capítulo 12. Os irmãos não topavam Paulo muito não, muitos irmãos, não eram todos que o consideravam como apóstolo. Entendeu? Não eram todos que o consideravam apóstolo. Se você for ler as cartas, você vê que ele reclama: eu não sou apóstolo para muitos. Você lê ali 1 Coríntios capítulo 15 ali que você vai ver. Então, conforme Atos capítulo 9, versículo 14 a 18, Deus disse para Ananias: eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Paulo tinha um espinho na carne. O seu passado era um passado de que as pessoas apontavam o dedo para ele. Olha lá, o assassino matou um irmão, o Estevão, tá vendo? Então ele pagou um preço muito caro ao apóstolo Paulo, embora ele se converteu tudo, mas a história fala. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vamos separar, gente, disciplina doutrinária. O que é disciplina doutrinária? É olhar para os 12 apóstolos. O que Jesus passou para eles nos 40 dias que eles estavam na terra. Jesus ficou na terra 40 dias antes de subir ao Pai, depois da sua ressurreição. Ele ficou 40 dias na terra. Tá? Aí o que acontece? Ele deu instruções aos apóstolos. Jesus tinha um tesoureiro chamado Judas. João capítulo 12, do versículo 1 a 6. Em João capítulo 13, versículo 29, ele trazia a bolsa onde se colocavam as ofertas. E Lucas capítulo 8, 3, Jesus era servido pela igreja. E Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 6, Mateus capítulo 10, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 10, fala aquele que prega, fala da dignidade daquele que prega acerca do seu salário. Nós temos que entender isso. O que Paulo pregava, Paulo nunca falou contra cooperar na igreja com bens financeiros. Nunca falou. Ele falava contra abuso e ganância. E Jesus também falava contra o quê? A avareza. O tempo todo, o Evangelho de Jesus Cristo, o tempo todo ele fala contra a avareza. Jesus falava assim: misericórdia quero, aí contra a avareza. Gente, vamos entender, gente.
Vamos olhar para o ensinamento da doutrina dos apóstolos, por favor. Examine a Bíblia, leia, gente. Desprenda-se do jugo do mundo, do jugo de líderes. Pessoas aí que estão milionárias aí por... Sabe? Eu não vou entrar em detalhe, mas, gente, contribuir na igreja é contribuir de uma maneira que você tenha comunhão com a igreja, que tenha misericórdia, tenha participação dos ensinamentos da doutrina de Cristo. É um conjunto. Se você ler Mateus 6, se você ler Lucas 6, se você ler Mateus capítulo 25, tive fome, me deste que comer, tive sede, estive preso, lê lá para você ver. Se você ler Lucas capítulo 3, versículo 10 a 14, repartir com o seu próximo, João Batista falando. Se você ler Tiago capítulo 2, versículo 14 a 18, né, você ajudando o próximo. Se você ler 1 João capítulo 3, versículo 15 a 18, você vai ver, né, não é só de palavra, mas de ação. Se você ler Romanos capítulo 12, quem sabe fazer o bem, faça. E se Romanos capítulo 14, tudo que não é por fé é pecado. Então, gente, nós temos que entender o seguinte: a disciplina doutrinária não tem nada a ver com dízimos. Dízimo é passado. No ministério dos apóstolos, no Novo Testamento, não há coleta de dízimo. Dízimo foi só para a nação de Israel, em Isaac. Se você for lá ver em Gênesis, capítulo 17, a promessa é em Isaac, não é com Ismael, não é com os filhos de Quetura, não é com Isaú. A promessa é somente em Isaac. Capítulo 21, 12 de Gênesis, capítulo 22 de Gênesis, a semente da promessa está em Isaac, bom? Que formou Israel hoje, tá? Por meio de Jacó, filho de Isaac. Ele continuou a prole de Isaac. Isaú não. E aí? Isaú recebeu ordem para pagar dízimo? Não. Ismael recebeu ordem para pagar dízimo? Não. Os que estavam no lombo de Abraão que pagaram o dízimo, isto é, em Isaac, a descendência dele. Não foi nem os patriarcas que pagaram, foi os filhos dos patriarcas. Na lei de Moisés, no Monte Horebe, ali foi dadas as leis que eles deviam praticar e a posse da terra, quando eles tomassem a posse da terra. Tá? Ali foi dadas as leis e a segunda história, por ordem cronológica, você vai entender. Então é isso, gente. Nós estamos na terra. Na terra você paga, Jesus pagou na terra imposto. Jesus comprava pães na terra. Lê Mateus capítulo 14 e lê João capítulo 6. Compre pão para nós. Ainda que Jesus não comprava, mas seus apóstolos compravam. Tá? Paga imposto. Ainda que Jesus não pagava, mas seus apóstolos pagavam imposto. Ele mandava eles pagar o imposto, para que eles não vos escandalizem. Então, gente, nós estamos na terra, precisamos comer e beber. Jesus disse o tempo todo: quem prega o evangelho, que viva do evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 14. E Mateus capítulo 10, tá? Digno é o obreiro de salário. E Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 10, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo 3, bom? E Lucas capítulo 22 e 35, tá? Não leveis bolsa, porque como que Deus provia as alimentação para os apóstolos? Nas casas que eles entravam, eles comiam, bebiam, tá? Era o salário deles, era o quê? Era tudo, eles comiam, bebiam, até mesmo oferta, se alguém da casa desse, em dinheiro eles pegavam. Tá? Mas isso era o que? Ganância? Não. Para o ministério. Abuso? Não. Paulo falou contra abuso e contra ganância. E Jesus falou contra a avareza. Então, mais claro que isso. Agora, falar que, imagina, eu estou num determinado lugar, alugado, onde a igreja se reúne. Nós pagamos um aluguel.
ninguém vai ajudar a pagar? É justo? Não. Tem água, ele vai usar o banheiro, ele vai beber água. Tá? É justo que ele ajude. Ele está ajudando a obra a ir para frente. Aí Deus o recompensará. Oh, glória, vamos acordar. Tá? Aí nós vamos ler aí, Bíblia para isso. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 a 14. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 e 18 em diante. E 2 Coríntios capítulo 2, 6. Tá? É isso, gente. Vamos acordar. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Vamos pregar a verdade. Nós estamos na terra, guarda isso. Na terra se compra, se paga, se vende. Vivemos num mundo, tá? Os viveres da igreja é necessário. A comunhão da igreja é necessária. Reunir em espírito e em verdade. Tá? Pois a salvação vem do judeu. Amém. Onde nasceu Jesus Cristo, o Filho de Deus. É isso, gente. Que Deus seja louvado, tá? É isso. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Tá, tem muita coisa aí no YouTube, muita gente falando asneira aí, tá? Misturando as coisas. Não. Vamos separar disciplina doutrinária com abuso e ganância. E avareza. Tá? Então é isso aí. Tá? Jesus pregou muito contra a avareza e Paulo também pregou contra abuso e ganância. Não contra dinheiro. Jesus não era contra dinheiro. Jesus tinha um tesoureiro. Bom, se Jesus lidava com dinheiro, ainda que ele não punha a mão no dinheiro, mas seus apóstolos punham. Compra isso, faz isso, paga isso. Dinheiro na igreja. Vai me dizer que não tem. Não existe, é uma mentira. Não existe igreja na face da terra que não lida com dinheiro. Vamos parar com essa hipocrisia. De dizer que nós aqui, não. Você não pode abusar e ganância e avareza. Jesus pregava contra a avareza. Ele queria que tivesse misericórdia dentro da igreja para socorrer os irmãos. Amém.